amigos do canal Caminho Nobre e participantes do grupo da Filosofia Caminho Nobre no Telegram. O tema de hoje é orgulho e vaidade e como não permitir com que o orgulho e a vaidade se transformem num processo de autossabotagem. Vamos começar do básico. A regra da filosofia Caminho Nobre é: na natureza não existe desperdício. Portanto, tanto o orgulho quanto a vaidade têm as suas funções. Funções, plural. Elas são úteis para as pessoas. O orgulho, por exemplo, ele é muito utilizado para as pessoas estabelecerem limites. Por exemplo, você está num ambiente onde alguém começa a brincar com você e essa brincadeira vai escalando, começa a se tornar, por exemplo, muito agressiva, começa, a transformar num bullying, vamos supor. O que o orgulho faz? O orgulho fala: olha, você está em perigo, você está em risco. Agora, você tem que entender que o orgulho não diz respeito nem ao seu espírito, nem ao seu ego em si. Diz respeito à sua imagem. Esse é o elemento principal que você tem que entender. Orgulho e vaidade e imagem. É esse o tema central que todas as vezes que você pensar em orgulho e vaidade, você tem que levar em consideração. Você não pode pensar: eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando de uma imagem. E essa imagem é frente aos outros. Então, por exemplo, se você está numa empresa e você é motivo, por exemplo, de bullying ali, esse bullying vai gerar desconfiança. As pessoas não vão confiar plenamente em quem aceita sofrer o bullying. Portanto, você pode, por exemplo, perder uma promoção. Isso, aliás, é muito comum de acontecer. Pessoas que são eficientes e que não cuidam devidamente da sua imagem. Dessa forma, elas são preteridas numa, por exemplo, promoção. Então, veja só, a imagem, ela diz respeito à sua interação com as outras pessoas. Não é a imagem pessoal, é a imagem frente às outras pessoas. E o orgulho e a vaidade servem para regular isso daí. Quando o orgulho e a vaidade começa a crescer, o peso desse processo se torna extremamente pesado. Ou seja, passa a ter uma prioridade na mente da pessoa. Usando esse exemplo da empresa, que é mais fácil de colocar, a prioridade tem que ser a pessoa fazer bem o trabalho dela, ela ter disponibilidade para aprender, capacidade de superar desafios, por exemplo, de trabalhos conjuntos, de aprender outras qualidades, desenvolver outros processos dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, responsabilidade, pontualidade, disciplina, todo esse tipo de coisa. Mas o complemento disso daí tem que ser o quê? Você facilitar com que o outro te reconheça. Porque você está dentro do emprego, você precisa ter um nível de reconhecimento. Afinal de contas, você vai querer o quê? Na hora que você precisar de alguma coisa, você tem acesso. Você vai, tendo reconhecimento, evitar muitos conflitos. Se você tem uma imagem positiva e alguém faz fofoca contra você, você está protegido dessa fofoca.
Ou seja, a imagem, ela tem a sua função de comunicação e de simplificação dos relacionamentos humanos. Vocês entenderam? Você tem um funcionário que é responsável, que faz tudo direitinho, e se ele, com esse trabalho que ele tem, ele tiver uma imagem positiva, porque não necessariamente ele vai ter, existem ambientes tóxicos, ambientes confusos, ambientes com culturas muito complexas, mas normalmente é mais fácil um funcionário que é responsável, que faz tudo direito, ter uma imagem positiva. Para que ele vai querer ter essa imagem positiva? Porque na hora que ele pedir aumento, o patrão dele vai pensar, pô, não posso perder um funcionário desse. Ou então, na hora que alguém falar alguma coisa contra ele ter da parte do patrão dele, vamos supor, um nível de confiança. Então isso evita conflito, evita confusão. Portanto, a imagem ela tem essa função de facilitar ou complicar, naturalmente, os relacionamentos humanos. Dentro desse quesito da imagem, o orgulho ele serve para estabelecer determinados limites. Portanto, vamos lá, tá? Eu quero ler agora o trecho de uma mensagem da filosofia Caminho Nobre e aí a gente vai discutir aquilo que nos interessa aqui. O excesso de vaidade e orgulho faz o ser humano prestar atenção somente ao que é denso. O que não é visível aos sentidos é desprezado. O orgulho e a vaidade não são sobre cuidar bem de si, são sobre cuidar da imagem. Observa bem essa questão da imagem e essa questão de que o excesso de vaidade e orgulho faz o ser humano prestar atenção somente ao que é denso. A atração do ser humano pela imagem torna o ser humano dependente da imagem. Até um determinado limite, a imagem serve, por exemplo, para a gente se proteger, para a gente estabelecer algumas conquistas. A imagem, como eu usei o exemplo lá da empresa, pode me facilitar, sei lá, eu quero fazer uma emenda de feriado, eu negocio com mais facilidade. Essa imagem ela serve para ajudar a gerenciar o relacionamento humano. Quando esse processo ele se torna grande, ele começa a ter associações, ou seja, lembra do princípio da completude? A pessoa é orgulhosa, por exemplo, preguiçosa, tem dificuldade de cumprir compromisso, ou seja, você é um conjunto de coisas, você não é uma coisa isolada. O orgulho e qualquer outra qualidade, seja positiva ou negativa, ela depende muito daquilo que está associado a ela, o princípio de completude. Um pai pode ser um bom pai e desonesto, impaciente. Outro pai pode ser ausente, mas ao mesmo tempo é um pai honesto. Ou seja, a pessoa ela é um conjunto de qualidades que estão associadas. Quando o orgulho se torna muito grande, a imagem se torna mega importante e, portanto, todos esses outros elementos que fazem parte da vida humana começam a ser jogados lá para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma crença
de que se ela ajudar alguém, uma pessoa X, aquela pessoa vai achar que é fraqueza. E o orgulho, a imagem, não vai permitir com que ele entre numa posição de, entre aspas, fraqueza. Vocês entenderam? Ou seja, a pessoa ela vai ficando fixa, ela vai ficando dependente daquela imagem ali e ela perde a flexibilidade. E aí ela começa a se boicotar. O princípio da humildade, ele é o oposto do princípio da vaidade e do orgulho. Porque no princípio da humildade, a imagem está lá em quarto plano. Não é que ela não é importante, não. Ela está num nível só que de sobrevivência. Porque todo o outro processo está relacionado, por exemplo, ao usufruto do presente. Eu explico isso daí, tá? Vamos dar um exemplo de praia, de mulher, que é mais fácil. Tem uma mulher, vamos supor, que está lá no Rio de Janeiro e encontra com uns amigos e fala assim, vamos para a praia? Se ela tem o princípio da humildade, ela vai ter o princípio da flexibilidade. O mais importante, por exemplo, vai ser estar com os amigos, confraternizar. E vamos supor que ela não foi na depilação. E ela vai pensar, não estou depilada para ir na praia. Vamos supor que para ela seja importante. Se a imagem dela for mega importante, ela vai criar uma fixação. Sem depilação eu não posso ir na praia. Aí ela não vai poder acompanhar os amigos, ou seja, a amizade, o estar junto, o conversar, o dar risada, seja o que for ali, o compartilhar, vai ser colocado em segundo plano frente à imagem. Que seria, no caso, que eu estou dando aqui exemplo, ela está, sei lá, com as pernas depiladas. Vocês entenderam que a sabotagem ela começa no momento em que a imagem cresce, a imagem vai ganhando importância e a pessoa vai ficando fixada em algumas crenças, em algumas formas de sentimento, pensamentos que vão dominando ela. Ou seja, como diz aqui, presta atenção, o excesso de vaidade e orgulho faz o ser humano prestar atenção somente ao que é denso. Não é que ela não presta atenção na questão da harmonia com os amigos, esse tipo de coisa. É que esse prestar atenção é no sentido de manter a atenção. Porque ela está mantendo a atenção nesse exemplo que eu estou falando aqui, na questão da depilação da perna, da imagem. É isso que ela está mantendo a atenção. E isso é denso, porque está relacionado diretamente a uma imagem, no sentido de imagem mesmo, de pelo na perna, imagem. Portanto, aquilo que está relacionado ao que é mais sutil, por exemplo, a confraternização, a amizade, o carinho, a ternura, o companheirismo, é jogado para o segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano. A autossabotagem está diretamente relacionada a esse processo, onde o orgulho e a vaidade vão criar uma fixação. E, portanto, você vai perder muitas coisas. Você vai deixar de experimentar muitas coisas. Você vai deixar de viver muitas coisas. Você vai se tornar uma pessoa menos experiente, uma pessoa menos sábia. Quando a vaidade cresce, você não está falando. Olha aqui o que diz o texto aqui. O orgulho e a vaidade não são sobre cuidar bem de si.
são sobre cuidar da imagem. Eu acho que esse exemplo que eu dei aqui da depilação, ele é muito simples. E aqui na Filosofia Caminho Nobre nós gostamos de exemplos simples do cotidiano da pessoa, porque você tem que exercitar esses processos no seu cotidiano. Então vamos lá. A pessoa pode dizer assim, não, eu vou fazer depilação, eu vou não sei o quê, porque eu quero cuidar bem de mim. Não, não é cuidar bem de você, meu bem. Você cuidar bem de você é dar prioridade para aquilo que é importante, realmente importante para a sua consciência e que é realmente importante para o seu espírito. Você se negar a ir na praia porque você não está depilada, não tem nada a ver com cuidar bem de você. Você está perdendo a chance de comunicar com pessoas com quem você tem harmonia. Você está perdendo a chance de viver o companheirismo, de reforçar a amizade. Isso que é cuidar bem de você. Então observa, aqui não tem nenhuma crítica se a pessoa vai depilar ou não pensa por aí. O que eu estou querendo dizer é o fluir da vida, lembra, o fluir da vida, porque é isso que conta pra gente. Essa pessoa, vamos supor, está lá no Rio de Janeiro, numa rua, e ela está indo, sei lá, do ponto B para o ponto C, para a casa dela, vamos supor, encontra os amigos no meio do caminho ali. E conversa com eles, diz, vamos ir para a praia, tal, vamos lá, esse é o fluir. E ali, naquele momento, lembra que a gente está sempre direcionado para o presente, ela tem que tomar uma decisão. Eu vou ou eu não vou? E o que vai mandar nela? O que dentro dela vai dominar ela? O ideal é que os processos mais nobres tenham prevalência dentro da gente. Ou seja, vamos supor que ela acabou de sair do emprego, ela já está ali tranquila e tudo mais. E aí ela fala o quê? Eu vou estar ali junto com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu confio. Então, dentro da filosofia Caminho Nobre, nós valorizamos esse fluir, o que vai acontecendo ao longo do dia, da rotina, e as decisões que a gente toma e aquilo que a gente privilegia dentro de nós mesmos. Pensa bem em quantas situações um orgulho, quando ele está forte, quando a imagem ganha relevância e ganha prioridade, pensa quantas coisas boas, nobres, deixam de surgir. Tem uma história lá do Oriente de um rei que se perdeu na floresta. E aí encontraram o rei, né? O reino inteiro saiu correndo atrás, vamos procurar o rei perdeu na floresta. Dali uns dias encontraram o rei, ele estava agonizando e morreu. E por que esse rei morreu nessa história? Porque na cultura dele era humilhante um rei pegar e, sei lá, encontrar uma banana, descascar a banana e comer. Então, o rei, ele recebia a banana no prato, todo cortadinha, não sei o quê. Ele dependia dessa imagem, ele dependia desse ritual. Como ele não teve isso e ele estava priorizando a imagem, ele não teve a flexibilidade de se adaptar. Então essa é uma história, acho que indiana, não lembro direitinho de onde que é essa história, que naturalmente eu estou contando ela por cima, mas ela é muito legal para isso, porque a pessoa, ela chega um momento que ela se sabota, ela deixa de comer, ela deixa de compartilhar, ela deixa de aprender, ela deixa de desenvolver. Por isso que é uma autossabotagem. E por isso que o princípio da humildade,
e da simplicidade, ela não é só um mecanismo moral, é uma babaquice pensar a humildade e a simplicidade só como mecanismos morais. Eles são mecanismos desse fluir. E no fluir da vida desse rei aí, ele estava em que momento do presente? No momento que ele estava no meio da floresta, perdido lá sozinho. Esse que era o momento presente. E dentro de um princípio de humildade, ele vai ter o quê? A aceitação da realidade. Bom, tem banana e não tem ninguém para descascar a banana, para picar, para botar no pratozinho e tudo mais. E a minha prioridade qual que é? É comer isso daqui. Não é preservar a minha imagem, não é fazer tipo de rei, sou poderoso, nunca, sei lá, descasquei uma banana. Porque a gente cria milhares de regras, milhares de rituais. Porque esses exemplos que eu estou dando, eles são exemplos simples, que é só para te chamar a atenção. Os princípios das regras, das crenças, dos rituais, das manias que a gente cria para preservar a imagem, na nossa vida, no nosso dia a dia, elas são mais sutis. Mas, quanto mais você valorizar a imagem, mais você vai entrar dentro de processos de auto-boicote. O princípio básico é o fluir. Dentro desse fluir, nós temos que dar prioridade, primeiro, para o que é mais importante para o espírito. Segundo, o que é mais importante para a consciência. E terceiro, o que é mais importante para o nível de sobrevivência. Ou seja, nós temos que sobreviver. Tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro para você. Quando as pessoas muitas vezes falaram para você, qualidade de vida, cuide de você mesmo, não sei o quê, se pergunte, eu estou cuidando de mim ou estou cuidando da minha imagem? Eu estou cuidando de mim ou eu estou me tornando dependente da minha vaidade e do meu orgulho? Eu tenho flexibilidade ou estou fixado em algumas crenças e valores? Pensa bem. Tudo que você pensar, tipo assim, não, um homem digno tem que andar de terno e gravata, vamos supor. Cuide da sua imagem porque não sei o quê. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o moralismo. Poucas vezes o moralismo está direcionado para a sua evolução espiritual. Geralmente está relacionado para processos de dominação social e de criação de imagens que vão te sabotar, principalmente a sua criatividade, vão sabotar a sua espontaneidade, vão sabotar a capacidade que você vai ter de expressar o melhor que existe dentro de você. O orgulho e a vaidade não são sobre cuidar bem de si. Guarda isso, porque as pessoas estão gastando uma grana brutal com vaidade e orgulho, achando que estão cuidando bem de si e, na realidade, elas estão se sabotando. E é por isso que a quantidade de depressão, ansiedade, todas essas patologias que estão explodindo hoje em dia e que são frutos de um ego inchado naquilo que não é essencial para ele. O orgulho e a vaidade são sobre cuidar da imagem. Eu quero agradecer você que veio até esse momento. Sempre chamar a atenção de que o ideal é que você assista
esse vídeo 1, 2, 3 vezes refletindo sobre ele. Porque hoje em dia está tudo muito rápido, é tudo muito consumo, e aí as pessoas têm pouco tempo para deixar com que as mensagens entrem dentro dela e fixem, criem raízes, criem forças. Te convido para ler os textos do site Caminho Nobre, caminhonobre.com.br, e, se for possível, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, companheiros, mas que principalmente que você me dê a alegria dele te ajudar no seu processo de evolução pessoal e espiritual. Paz e bem. Até mais.